Alô, galera ligada aqui no De Olho no Jogo, uma excelente quarta-feira a todos vocês. Hoje não tem Copa do Mundo, mas tem conteúdo aqui no De Olho no Jogo sobre a Copa, sobre o Mundial, agora já na fase quartas de final, com todos os duelos definidos. E para bater um papo com a gente, um convidado muito especial, que você vai poder acompanhar a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Para trocar uma ideia com a gente aqui sobre Copa do Mundo, sobre a fase quartas de final, o que vimos até aqui na Copa, Toro Acunha, ex-jogador da seleção paraguaia, jogou Copa do Mundo em 1998, quando o Paraguai chegou até a fase oitavas de final da competição, o time com Chilavert, Gamarra, Arce, outros nomes importantíssimos da história do futebol paraguaio. Tinha Toro Acunha naquela formação comandada por Paulo César Carpegiani. Toro vai falar da Copa de 98, a diferença daquela Copa para a Copa atual de 2022, como ele tem observado o Mundial de agora que está acontecendo no Catar e também um pouco do que ele pensa sobre futebol. Afinal, a gente conhece o Toro Acunha de como jogador, de como auxiliar técnico do Gustavo Morínigo no Coritiba. O Toro está com o objetivo aí de se lançar como técnico, então vai ser uma oportunidade para a gente também escutar um pouco o que o profissional pensa do futebol, quais são os conceitos, quais são os princípios, quais são as ideias dele como treinador de futebol. Antes de mais nada, a gente começar esse papo aqui com o Toro Acunha, aqueles pedidos tradicionais para vocês primeiramente se inscreverem aqui no De Olho no Jogo. Quem não conhece o canal, por favor, nos dê esse voto de confiança, deixa o seu like aqui no vídeo também, isso tudo é muito importante para a gente seguir atendendo aí as métricas utilizadas pelo YouTube para seguir em crescimento aqui dentro da plataforma. Então, por favor, peço aqui humildemente para você nos dar esse voto de confiança, se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. O papo de hoje do Toro Acunha está num formato um pouco diferente. Ele foi gravado, tivemos ali alguns problemas de conexão, o Toro está na Argentina, então eu vou colocando aqui os melhores momentos da conversa que tive com o Toro, desse bate-papo que tivemos sobre Copa do Mundo. A conversa aconteceu ontem à tarde, logo após a eliminação da Espanha para Marrocos na Copa do Mundo. Espanha empatou no tempo normal 0-0, perdeu nos pênaltis para a equipe marroquina. E eu perguntei para o Toro qual a avaliação dele de tantos resultados assim surpreendentes, como, por exemplo, as eliminações das campeãs mundiais Espanha, Alemanha, da Bélgica, também uma das favoritas que caiu logo de cara, porque alguns resultados tão surpreendentes. Vamos escutar Toro Acunha aqui no De Olho no Jogo. Yo creo que las selecciones le está costando mucho realizar su juego bonito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hoy en día los teams y las selecciones se cierran muy bien atrás, es muy difícil para romper esas líneas, y después cuando tienen la pelota, obviamente que juegan muy bien al fútbol, ¿no? Así que yo creo que hoy, en el último juego que acabamos de asistir de España, no estaba encontrando por dónde entrar. Yo creo que Marruecos hizo una defensa muy buena, así que yo creo que el mérito de hoy de ese juego, yo creo que es de Marruecos más que nada por cómo hizo la fase defensiva, ¿no? Aí o Toro elogiando muito a fase defensiva do Marrocos, falando especificamente do jogo de hoje, que viu muito mérito para a equipe marroquina, que soube se postar muito bem na partida que aconteceu ontem à tarde aqui no Brasil, já início da noite lá no Catar. E eu perguntei ao Toro, ele já disse aí que viu muito mérito da equipe marroquina, qual a seleção que mais tem agradado a ele, qual que é o time ali que mais o satisfaz, que ele vê até mesmo como favorito para o Mundial do Catar, que agora já está na fase quartas de final. No sé, no es porque está hablando con vos, pero yo creo que la selección más completa hoy en día es la de Brasil, ¿no? Defensivamente muy fuerte, ofensivamente jugadores individuales, tanto que
comienzan el juego de inicio, como los que ingresan, ¿no? de la segunda etapa, están rindiendo de la mejor manera. Yo creo que la selección más completa hoy en día es Brasil por cómo está jugando. Más, también hay que destacar a Argentina. Argentina defensivamente es una selección muy buena y ofensivamente todavía no está encontrando el juego o el nivel de los jugadores que están ingresando, no están a un 100% y está costando un poquito. Más tienen a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Messi, que pasa lo que pasó en el último juego, ¿no? que tuvo una situación de gol y ya marca gol. Eso es lo que tiene Argentina. Pero la más completa, lo que estoy hablando últimamente es Brasil, porque es una selección muy completa en todas las líneas, ¿no? Defensivamente, en medio y ofensivamente tiene jugadores para elegir. Y yo creo que Tite, el jugador que ponga, le va a rendir porque le está rindiendo un 100% a todos los juegos, ¿no? Toro, a Cunha elogiando bastante a seleção argentina, a Copa do Mundo de Lionel Messi, que foi bastante decisivo diante da equipe da Austrália, mas que é a equipe mais equilibrada, que tem um sistema defensivo muito sólido e potencial na frente, com muitos jogadores capazes de decidir a partida, a seleção brasileira. Por isso, ele aponta que a seleção brasileira é a favorita dele, é a que mais o agrada até aqui na Copa do Mundo. E eu já emendei com ele a respeito desse próximo duelo do Brasil na Copa. O Toro gosta bastante da seleção croata, vai analisar a Croácia aqui, daqui a pouco vai voltar a falar da Croácia, mas o que ele espera desse Brasil e Croácia na fase quartas de final do Mundial? Todas las selecciones que juegan contra España, contra Argentina, contra Brasil, que juegan muy bien al fútbol, que tienen mucho la pelota, es hacer un buen trabajo defensivo, ¿no? ¿Sí? Más cuando estás defendiendo mucho cerca de tu portería, cerca de tu arco, es muy difícil sostener, más sabiendo las individualidades que tiene Brasil, lo colectivo, que juegan muy bien, que se conocen mucho, que pueden construir en cualquier lugar del campo. No asegura que vos defendiendo puedes sostener eso, ¿no? Lo que pasó con Brasil es que consiguió rápidamente un gol y ahí el partido cambia. Yo creo que al Brasil lo que le conviene es que rápido encuentre un gol, y ahí es donde Croacia tiene la obligación de salir y Brasil puede tener más espacio, como pasó contra Corea, que hizo los goles muy rápido. Creo que en minuto 36 ya estaba ganando 4-0, ¿no? Yo creo que la manera, Croacia puede aguantar, tiene buenos jugadores, sí, tiene a Modric, que es el cerebro de Croacia, que juega muy bien, pero yo no sé si le va a alcanzar con eso para poder sostener a Brasil. Yo creo que la mejor manera de jugarla a Brasil es saliéndola a jugar de igual a igual, tratando de estar lejos de tu portería, porque cuanto más lejos es menos posibilidad de tomar un gol. Sabemos que es difícil, pero también es difícil si te metes cerca de tu portería y te convierte en un gol, va a ser mucho más complicado después revertir eso. Outro ponto que abordei com o Toro Acunha nesse bate-papo, a gente ouviu ele anteriormente ali citando muito do Lionel Messi a respeito da seleção argentina, foi que para mim é o craque da Copa do Mundo até aqui, acredito que quase que uma unanimidade, Kylian Mbappé. Como marcar Kylian Mbappé? O Toro era um jogador especialista ali na marcação, é um membro da comissão técnica. Como que ele vê? Como é possível parar Kylian Mbappé? Yo creo que la manera de frenarlo es primero tratar de bloquear el lanzador de bola, ¿no? Que es el que abastece a Mbappé para que pueda jugar, y después cuando tiene la pelota Mbappé, siempre una doble o triple marca de jugadores que estén muy cerca a él, sin darle mucho espacio
y obviamente que el zaguero también del lado que esté Mbappé tiene que estar muy atento para hacer una cobertura, porque Mbappé, si no recibe al pie, también es un jugador que va a buscar bien los espacios, y para eso tiene que haber una buena cobertura de los zagueros. Yo creo que la mejor manera no es algo que pueda ser efectivo, no algo que pueda ser la solución para la forma de encarar el juego, depende contra quién juegue, busca los espacios, pero yo creo que la mejor manera es siempre tratar de bloquear el lanzador de bola, que es el que da de abastecer a Mbappé, como dije antes, tener marca muy pronto. Yo creo que es la solución como para que no tenga espacio para hacer su juego. Aí o Toro teve um problema ali na conexão na hora, deu uma oscilada, mas acho que deu para entender que ele acha que o primeiro caminho é você dificultar a ação, perdão, de quem vai lançar o Mbappé, porque se deixar ele correr no espaço, vai ter muita dificuldade. Então, a principal tarefa, o primeiro passo é cuidar do lançador, evitar que o Mbappé possa receber essa bola em profundidade. Nesse mesmo assunto, perguntei se ele acredita que a Inglaterra pode utilizar o esquema com 3 zagueiros para tentar evitar essas arrancadas do Mbappé, ou se numa dessa pode ser até pior, já que vai ficar um duelo muito direto de um dos defensores como o francês. Perguntei isso porque muitas seleções dessa Copa do Mundo, 17 das 32, já adotaram um esquema com 3 zagueiros em algum momento do jogo, como foi, por exemplo, a Argentina na reta final da partida diante da Austrália nas oitavas de final. Gustaría más con línea de 4 para frenar a Mbappé, con un 4-4-2, yo creo que es la mejor manera de que no tenga mucho espacio. Al jugar con 3 zagueros, como está hablando José, que están haciendo muchas selecciones, a veces lo usan como alternativa, como para tener los laterales más encima, para poder atacar con más gente, o para terminar el juego para defender, ¿no? Como lo hizo Argentina en el último juego. Más si juega con laterales muy encima, Mbappé no va a descer mucho, va a ficar un poquito a frente, y yo creo que va a tener más espacio como para hacer su juego, más también teniendo en cuenta que los zagueros no son muy rápidos, yo creo que puede tener complicaciones. Necesitas un lateral con mucha marca, más un zaguero de velocidad como para tratar de bloquear la subida de Mbappé. Aí, de novo, tivemos ali alguma falhinha, ali, um problema na comunicação com o Toro no momento da resposta, mas o que ele disse que ele adotaria o esquema com 4, uma linha de 4, um lateral veloz, até porque ele não vê a Inglaterra tendo zagueiros tão rápidos, então ele acha que poderia se complicar se adotasse o esquema com 3 zagueiros, se adotar o esquema com 3 zagueiros para enfrentar a França. A respeito das demais seleções, ele acha que vai depender muito ali de cada proposta. Alguns times usam ou usaram os 3 zagueiros com o intuito de liberar mais os laterais, tirar a responsabilidade defensiva de alguns homens de frente. Outros, como o caso da Argentina, foi ali já para segurar o resultado, para tentar dar uma valorizada ali na reta final da partida. Como já destaquei, Toro Acunha foi jogador da seleção paraguaia na Copa do Mundo de 1998. E aí questionei a ele se mudou muito o futebol aí daquela época em que ele foi jogador, foi ídolo no futebol paraguaio, para o futebol atual que a gente está vendo aí a Copa do Mundo no Catar. O quão mudou o futebol, o quão mudou a Copa do Mundo de 1998 para 2022. Se jugaba con un media y 2 delanteros. Hoy en día los sistemas son los sistemas de Timi Grande, de selecciones que quieren ser futbolistas, juegan con un 4-3-3, con 3 delanteros, con un solo volante de contención y con 2 medias a veces. Van trocando esas pequeñas cosas que van haciendo que el fútbol sea
más vistoso, que se juegue más con bola. Antes era muy defensivo, muy físico, se corría mucho, no había mucho juego. Hoy en día todas las selecciones juegan muy bien el fútbol. Estábamos hablando recién de lo que era Marruecos, defendía muy bien, pero cuando tenía la pelota la cuidaba mucho y la tenía muy bien. Yo creo que eso es lo que tocó un poquito a lo que es el juego de hoy en día. Yo creo que es más vistoso hoy en día de lo que era en nuestra época. Aí o Toro Acunha falando que vê muitas mudanças táticas, desde, por exemplo, na época dele, quando os treinadores utilizavam ali mais meias, atacantes, mas ele vê, de certa forma, ali um futebol mais vistoso atualmente. Acredita que lá atrás algumas seleções iriam ali sem muita pretensão de vitória. Hoje em dia ele já vê aí um futebol mais vistoso, termo utilizado por ele. Como também já destaquei aqui no conteúdo, nessa conversa com o Toro não está mais como auxiliar técnico do Gustavo Morínigo, vai se lançar aí ao mercado como treinador ou mesmo auxiliar. E perguntei a ele qual é o tipo de futebol que ele gosta, se tem a ver mesmo com aquele Coritiba do Morínigo e se pedi até para ele utilizar aí algumas seleções da Copa como referência para a gente entender, para a gente ter um pouco de ideia do que Toro Acunha pensa a respeito do futebol. Me gustó mucho del fútbol, más allá de que se haya eliminado. Gustaba mucho cómo jugaba España, me gusta mucho cómo juega Argentina, cómo juega Brasil, Croacia también. Creo que es una selección muy importante con buenos jugadores que tienen buen pie y manejan muy bien la pelota. Y sí, como falaba vos recién, ya estoy lanzado como entrenador. Estoy fuera del cuerpo técnico de Gustavo. Obviamente que fui aprendiendo cosas de lo que viví como auxiliar técnico, las voy a llevar a cabo, voy a tratar de llevarla a cabo, y obviamente mi forma de jugar al fútbol va a tratar de jugar mucho como es en la actualidad, tener mucho la pelota, defensivamente ser muy agresivo, recuperar rápido la pelota. Me gusta mucho el sistema como está jugando hoy en día, pero siempre y cuando tenga las condiciones de jugadores o los jugadores adecuados para poder hacer mi trabajo o para llevarlo a cabo, ¿no? Lo principal yo creo que de un jugador es convencer al jugador de las ideas que tiene uno, que las lleven a cabo al entrenamiento, tratar de tener un buen grupo humano, que yo creo que es fundamental para cualquier team y que pueda formar un buen plantel de excelentes personas y buenos jugadores. Yo creo que es la manera de juntar esas cosas como para que los jugadores puedan trabajar tranquilo y puedan rendir dentro del campo de juego. Esse é o papo com o Toro Acunha, espero que todo mundo tenha conseguido entender, é um formato aí um pouquinho diferente, tivemos alguns problemas aí na comunicação, mas um papo muito legal, muito bacana escutar as histórias aí do Toro Acunha como jogador de futebol, como parar Kylian Mbappé, essa questão dos 3 zagueiros, o Brasil sendo o time mais completo da Copa do Mundo na visão dele, a importância de Lionel Messi para a seleção argentina, por que de tantas surpresas, tantas zebras assim, uma conversa bem legal com Toro Acunha, ex-jogador da seleção paraguaia, ex-auxiliar técnico do Coritiba. Para fechar, aquele convite tradicional também para você passar lá na KTO.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo e se divirta. Você, usando o cupom de olho no jogo, ganha 20% de bônus. Depositou lá R$150, vai ter 180 para brincar na Copa do Mundo. A partir de sexta-feira começa a fase quartas de final e dos 4 duelos, o Brasil é o principal favorito, está pagando 1,41 para a vitória da seleção brasileira diante da Croácia. Para você ter ideia, das favoritas, a menos favorita, com uma cotação mais alta, digamos assim, é a França. Está pagando 2,4 para 1 para a vitória da seleção francesa diante da Inglaterra. Então, passe lá na KTO.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo. E fica o convite para você acompanhar nesta quinta-feira. Também terá conteúdo especial aqui no De Olho no Jogo
sobre Copa do Mundo com um outro profissional importante aí do futebol, o técnico Alan Al. Fez um trabalho bastante importante no Vila Nova, passagem pelo Paraná Clube, pelo Cuiabá. Um papo com Alan Al sobre Copa do Mundo nesta quinta-feira, aqui no De Olho no Jogo, na véspera das quartas de final da Copa. Então, marque na sua agenda, venha discutir a Copa do Mundo com a gente aqui no De Olho no Jogo. Gostou do papo com Toro Acunha? Deixe o seu comentário aqui na caixa de comentários, deixe a sua sugestão, gostou do formato, quer mais conteúdos desse jeito, discorda de algo que foi trazido aqui no debate, no conteúdo, por favor, participe aqui no De Olho no Jogo, sempre que posso respondo aos comentários. Um abraço a todos, uma boa semana e até essa quinta-feira no bate-papo com Alan Al aqui no De Olho no Jogo.